Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que possamos ter um dia abençoado por Deus. E assim, vamos para mais um Evangelho do Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, o mentor do Chico Xavier. E o capítulo de hoje é o 41 e diz assim: na senda escabrosa. O que seria senda escabrosa? Quer dizer, no caminho estreito, no atalho. Senda seria caminho estreito, atalho, escabroso, difícil, áspero. Então, no nosso caminho, no nosso atalho, difícil, áspero, vamos ver o que ele tenta nos passar aqui nessa passagem do Evangelho. E ele diz: nunca te deixarei, nem te desampararei. Na carta de Paulo para Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor, ela não se refere somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Quer dizer que aqui, quando ele fala que nunca te deixarei, é em todos os momentos, não só na nossa passagem aqui corporal, física, como na nossa passagem espiritual, nos nossos momentos, interiores, de interioridade. Muito mais do que o pão do corpo, necessitamos do quê? De pão do espírito. A gente precisa do pão, da comida, para alimentar o nosso corpo físico. E o que a gente precisa para alimentar o nosso corpo espiritual? Como é que a gente lida com a nossa fé, com a nossa esperança nessa força maior em Deus? Como é que a gente está trabalhando essa força interior que temos aqui dentro de nós, do nosso espírito? Então ele diz assim: se as células do corpo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. E existem há momentos de profunda exaustão, quer dizer, de cansaço em nossas reservas mais íntimas. São aqueles momentos em que as energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem, quer dizer, se afastam, apáticas. Aí instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. Aqueles momentos que nós estamos passando por dificuldades, que bate uma tristeza, muitas vezes bate uma desilusão, uma mágoa, uma desesperança nas coisas, nas pessoas. Então, como é que eu vou me fortalecer para que isso não me derrube, não me deixe triste, para que com isso eu não fique desanimada e perca a esperança e a fé? É a gente acreditar, lembrar sempre que a gente é filho de Deus, que a gente é amado, que esse Pai maior está torcendo por nós, que Ele está conosco a todo momento, querendo que a gente seja feliz, querendo que a gente vivencie mais essa felicidade, essa esperança, essa fé. Mas para isso a gente tem que estar com o nosso eu, nosso interior, fortalecidos nisso, acreditando e tendo essa fé que vai ter que ser alimentada e vivenciada dentro de cada um. Essa esperança, sabendo que nada é por acaso, que amanhã é um novo dia, que se hoje eu estou passando por isso, é porque de alguma maneira tem alguma coisa para eu estar mudando, para eu estar aprendendo. Então a gente trabalhando isso dentro de nós. O todo misericordioso, ele contudo, ele não nos deixa completamente relegados, quer dizer, abandonados, largados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como ele faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento para o viajor perdido no mundo, ele acende no mundo de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Então, como Deus dá a luz, o firmamento, para quem está caminhando ali no meio do deserto, para que ele sempre veja que tem o amanhã,
no nosso dia a dia Deus não vai nos desamparar. Com certeza vai aparecer, Ele vai nos colocar pessoas, situações que vão nos mostrar que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados, que nós estamos sim com Ele do nosso lado, torcendo e vibrando por nós. Mas para isso temos que estar abertos, temos que estar ligados a esse conselho que Ele está nos dando, a essa nova chance da gente vivenciar mais o que? O amor, da gente vivenciar mais o otimismo, a alegria de servir, a alegria de viver. Então isso está dentro de nós, todos nós temos isso, mas para isso temos que vivenciar, tentar de alguma maneira vivenciar isso. Então Ele diz, nunca te deixarei, nem te desampararei. Ele é firme em falar isso. Jesus bate na tecla, nunca Deus vai nos abandonar, nunca Ele vai nos desamparar. Então é a promessa da divina bondade, a promessa do Pai maior. E Ele nos diz, nem solidão, nem abandono. A providência celestial, ela prossegue velando. Então que a gente mantenha, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e que não existe noite sem alvorecer. Para quem acompanha eu há mais tempo, meus evangelhos, sempre falo que depois da noite vem o dia, depois da tempestade vem a bonança. Depois da dificuldade, de momentos, de fases difíceis, vão vir as fases mais suaves, mais alegres. Mas para que a gente aprenda com esse momento difícil que a gente está passando, que a gente aprenda com a perda de quem está indo, então trabalhando o que? O nosso desapego, porque não somos donos de ninguém. A gente pode ter a certeza, que a única coisa que a gente é dono é do nosso corpo, e esse ainda está emprestado, que a hora que a gente partir, ele vai ficar aqui, e aí nós vamos levar só o quê? As nossas ações, o que nós fizemos aqui, os nossos sentimentos, o que nós deixamos de bom, de positivo na nossa caminhada aqui pela Terra. Então, que a gente não perca essa fé, não perca a esperança, porque sempre tem uma nova oportunidade. Deus não nos desampara, mas, volto a falar, deveríamos estar trabalhando e vivenciando mais o quê? A fé e a esperança dentro de nós. É um chamamento. E a gente tem uma historinha que eu acho que vai encaixar bem no que a gente está falando. Que nunca perder a esperança, nunca perder a fé em Deus. Para quem está com a sua consciência tranquila, para quem tem o seu coração voltado pela justiça, pelo amor, pela bondade, não está voltado para o lado da maldade, de querer prejudicar, de ser vingativo, para quem está com esse coração mais tranquilo, com certeza a resposta vem, o auxílio vem. Então vamos fechar com a historinha do livro Para que Minha Família se Transforme. É a historinha 51 e diz assim: prefira antes ser advogado de defesa do que de acusação. Um homem muito sábio, ele foi injustamente acusado de ter cometido um crime. Aí a gente vai vendo quantas injustiças, né, que a gente vê. O verdadeiro responsável era uma pessoa de grande influência. Por isso, desde o primeiro momento, procurou-se um bode expiatório para cobertar o verdadeiro assassino. O pobre homem foi, assim, levado a julgamento, sem chance alguma de ser considerado inocente, pois já estava tudo preparado para que ele fosse condenado à forca. Ele tinha consciência de que se faria de tudo para condená-lo e de que teria poucas chances de sair vivo daquela situação. Chegou o grande dia. O juiz, que também tinha sido contratado para levar o pobre homem à morte, simulou um julgamento justo, fazendo uma proposta ao acusado para que este provasse sua inocência. Na hora em que o homem injustamente acusado foi colocado à frente do juiz, este lhe disse: quero proporcionar-lhe um julgamento justo e por isso vou colocar o veredito em suas mãos.
Vou escrever num pedaço de papel a palavra inocente e em outro a palavra culpado. Você escolherá um dos papéis e o que nele estiver escrito será o seu veredito. O Senhor mesmo decidirá seu destino. Quer dizer, o juiz colocou na mão do próprio culpado ali, no caso, né, que estava sendo acusado. Culpado não, acusado. Sem que o acusado percebesse, o juiz escreveu em ambos os papéis a palavra culpado, de maneira que naquele instante não existia nenhuma chance de o acusado se livrar da forca. O juiz colocou os 2 papéis em uma mesa e mandou que o acusado escolhesse um deles. O homem pensou alguns segundos e, pressentindo a maldade do juiz, aproximou-se da mesa, escolheu um dos papéis, colocou-o na boca e o engoliu. As pessoas que assistiam ao julgamento ficaram perplexas, surpresas com a atitude do homem. O juiz, indignado, repreendeu-o. Mas o que você fez? E agora? Como vamos saber o seu veredito? Aí o acusado disse: é muito fácil. Basta olhar o segundo papel, o que sobrou, e saberemos que acabei de escolher o contrário. O juiz, que bem sabia que nos 2 papéis estava escrito a palavra culpado, foi obrigado perante a todos a admitir que o homem havia escolhido e engolido a palavra inocente. E assim o acusado foi libertado. E aí ele diz assim: nunca devemos perder a esperança, pois não existe problema sem solução. E fica para nossa reflexão, para que a gente sempre acredite que quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos vivenciando justiça, bondade, amor, a justiça de Deus não vai faltar. Se Deus é justo, bondoso e amoroso, Ele nunca vai nos desamparar. Que nós estejamos sempre atentos e fortalecidos nesse ensinamento do Mestre Jesus. Que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre. Vamos agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de reflexão, de aprendizado e de renovação. E que a gente possa estar enviando muito amor, muita luz e carinho a todos os locais do nosso planeta Terra, a todos os locais que estão passando por conflitos, guerras, desavenças, vibrando pelos nossos governantes, por todas as religiões que levam, que espalham o Evangelho de Jesus, vibrando por um caso difícil que possamos conhecer, pelos asilos, pelas creches, orfanatos, hospitais, e vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.